Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Verô. Eu sou Veronice, eu sou a Verô, eu sou Verodona. Verodona é toda mulher que encara a sua humanidade, a sua complexidade com verdade. Toda mulher que encara seus medos, suas inseguranças, mas também as suas competências, suas qualidades, suas potencialidades, com verdade, de forma autêntica. E não a verdade que está posta, convencionada do que deveria ser, né? E ser Verodona é um propósito de vida, é um propósito de alma e esse projeto ele é para trazer histórias para inspirar. Eu acredito que trocar experiências, promover o diálogo, vivências emocionais, nos ajuda a crescermos juntos, né? E para estrear o nosso primeiro episódio, eu tô aqui com uma querida, a Carla. Carla é minha amiga, psicóloga, professora do IPOG, mãe do Tobias e do Tomás. E a Carla tem uma história inspiradora para compartilhar conosco, uma história de sonho, história de dor, história de fé, de perseverança e, acima de tudo, uma história de vitória. Não é, Carla? Sim, sim. Então, eu tenho certeza que essa história vai inspirar você. Que bom. Carla, conta para nós um pouquinho da sua trajetória. Ai, Pedro, primeiro eu quero te agradecer muito por ter me convidado. Eu acho que só o fato de ser convidada por um quadro desse, dentro da sua proposta de trabalho, já me inspirou mais ainda. Então, estou muito feliz de Que estar bom. aqui, ainda mais começando, né? Eu Sendo o que tô primeiro feliz, episódio. pois é. Então, eu sou a Carla, eu sou mineira da cidade chamada Patrocínio, eu sou filha de José Natal e da Ana Maria, sou irmã do Clever, irmã da Cássia, Uma né? família linda. Linda. Estou aqui em Goiânia há 13 anos, vim para cá por motivo de trabalho do meu esposo e desde então a gente mora aqui em Goiânia e sou muito feliz aqui também. O coração fica dividido, eu sempre falo isso, que a família está toda lá, a família do meu esposo está em São Paulo, mas a gente está aqui muito feliz, a gente foi muito recebido, muito bem aqui em Goiânia. É, Goiânia é muito acolhedor, né? Sim, sim, com certeza. Então, Carla, me fala uma coisa. Um passarinho me contou que lá em 2008 a Carla orou pelo amor da vida dela. Como que é Passarinho isso? fofoqueira. Gente, eu vinha de um histórico, né, de relacionamentos não muito legais, assim, relacionamentos abusivos, relacionamentos que não tinham muita finalidade, pessoas que não tinham muito a ver comigo, mas aí eu resolvi ficar mais assim, direcionar mais as minhas orações. Eu lembro que um padre amigo nosso, ele brincava, vocês têm que pedir direito, vocês pedem namorado e não falam do jeito que vocês Não querem. fala, não dá os Aí vem detalhes, qualquer né? um. Aí eu comecei a falar, então tá, eu resolvi fazer minhas orações já, eu colocando as características, né? Que fosse um homem de bem, um homem de família, que tivesse uma profissão, que desse certo com a minha família, que tivesse bom humor, porque os anteriores tinham um problema histórico de mau humor terrível. Nossa. E aí eu comecei a fazer esse pedido a Deus, né? Interessante, até brincava assim, ó, podia ser até antes do meu aniversário, se puder. E a gente começou a namorar em maio, e meu aniversário é em junho, então foi bem Uhum. assim. E desde então o Cláudio é meu esposo, ele é tudo isso, mais muita coisa, né? É. E a gente tá junto desde 2008. Que bom, tá vendo aí a dica, né, mulherada? Ó, colocar todos os detalhes aí no pedido, porque vem certinho, né? Bem assim. Então, e aí agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre maternidade. E quando nós conversamos, você compartilhou a sua história comigo. Inicialmente eu pensei assim, nós vamos falar sobre maternidade, né? Uhum. E vamos falar. Mas a gente não tem como compartilhar a sua história aqui se a gente também não passar pelo processo da infertilidade, né? Que foi um Uhum. processo que você vivenciou. E aí, já falando sobre isso, quando foi assim que você sentiu vontade? Agora eu quero ser mãe e vamos lá. Eu sempre quis ser mãe. Eu acho que, assim, era natural dos meus planos de vida, assim, ter uma família, ter filhos, sempre foi. É, Então, até assim, pela sua trajetória aí, de estar numa família sim, eu grande, tenho uma né? família grande, a família acolhedora, amorosa, que se reúne, que é assim. Então, eu me via dessa forma. Então, eu sempre me vi mãe. Então, para mim, iria acontecer, né? Eu já me casei um pouquinho mais tarde, casei já com 35, e pensei, daqui a pouco eu começo a tentar. Então, eu comecei a tentar com 36 para 37, achando que, tipo, dali um mês eu já estaria grávida. E hoje a gente adia um pouquinho, né? As mulheres estão adiando, assim, né? Um Até pouquinho, assim, até em já que a função de gente. trabalho, É muito né? comum, né, Verô? Então. É muito mais comum do que a gente imagina. Mas é interessante a gente saber disso, porque até eu até falo, se alguém
se eu tivesse conversado com alguém 10 anos atrás, e falado, congela seus óvulos, talvez teria sido uma trajetória mais fácil. Né? Entendi. Então, assim, se alguém de forma intencional quer esperar um pouco mais para ser mãe, acho que vale a pena pensar O por esse ideal já caminho. seria até procurar um profissional, não Isso, é? Mas é um tabu essa história ainda, essa trajetória de maternidade, né? Certo. Então eu comecei a tentar, eu mesmo esposo, achando que viria naturalmente. E começou a demorar um pouco, mas aí depois de um ano e pouco eu fiquei grávida. Me fala uma coisa, quando você foi lá na sua médica, né, para tentar a reprodução assistida, ela chegou a falar com você, assim, se tem um ideal de quantas tentativas, até eu entender, assim, que eu realmente deveria partir para um processo de reprodução assistida. Ela falou É alguma muito coisa nesse sentido? particular da idade da mulher, principalmente, também do homem, mas da mulher. Mas o quanto antes, né? Quanto antes. É assim, sabe, porque até esse dia eu vi um quadro dela no Instagram que ela fala: um casal jovem de 20 e poucos anos, saudável, a chance de ficar grávido, né, naturalmente no mês é de menos de 20%. Então, assim, não é tão fácil e Não, simples não é, assim. né? Engraçado, Agora, e a gente não agora quem tá imagina. perto dos 40, como já estava e tudo, a idade da mulher Já vai, realmente impacta, né? impacta muito. Então, sempre é bom fazer uma avaliação do corpo, de ser tudo funcionando bonitinho, se tem alguma alteração. E quando a gente começa a demorar, geralmente é bom, é importante investigar, que pode ter alguma Certo. coisa que está atrapalhando. Tá, e aí? Então, lá em 2014, eu fiquei grávida. E feliz, onda, já contei pra todo mundo e tudo, só que aí no primeiro ultrassom já não tinha batimento cardíaco, né? Então, a gente entendeu que o médico falou: olha, é um embrião que não foi pra frente, não se desenvolveu. E precisamos retirar, porque ele não saiu naturalmente. Aí me internei numa maternidade para poder fazer a aspiração. É um processo doloroso, porque você tá numa maternidade, Então, todo as mundo mulheres ganha estão entrando para neném, ganhar neném, e eu né? tô lá entrando para tirar um que não deu certo. Mas aí a gente respirou, falei, vamos continuar tentando. Passado um pouco mais de um ano, fiquei grávida novamente, mesma coisa. Feliz, contei para todo mundo. Vamos pro ultrassom, não tinha batimento cardíaco. Mesmo processo, internando na mesma clínica, mesma maternidade para fazer a retirada de novo. E aí o médico falou, olha, dois abortos consecutivos já é caso de investigação. E aí aí ele falou, não é mais comigo, já me indicou para uma médica, uma equipe Já de para uma equipe reprodução. de Aí a reprodução gente assistida. entrou com todos aqueles exames que quem passa por isso já está acostumado. Do útero, que é a estereoscopia, das trompas, que é a estereossalpingografia, que é um exame horrível, que Pois é, esse é um dói. processo doloroso, né? Muito, porque você Tem uns começa a exames investigar. chatos de E eu fazer, não sei se né? era pior você investigar e encontrar alguma coisa quando você não Ou encontra não nada. encontra nada, porque aí aquela O nosso diagnóstico era infertilidade sem causa sem aparente. causa aparente que tem, né? Inclusive eu tenho uma irmã, minha irmã caçula, ela também assim, ela já tá com 42 anos, mas já tem bastante tempo que ela tenta. E também assim, sem causa aparente, né? Que é o mais doloroso, porque E aí eu vejo que ela fica muito chateada, né? E o marido quer, né? Então aí eu acho que ainda sofre duas vezes, né? Sim, tanto é que é muito comum o casamento estremecer um pouco, Sim, né? eu tenho até, assim, eu conheço, tenho amigos que passaram um processo muito desgastante de uma reprodução assistida e que ao final, assim, culminou numa separação, né? É ruim É e... muito comum. Muito comum essa situação, né? De tentar e não conseguir, ou fazer reprodução e tudo. É um processo doloroso. Você tem que fazer vários exames. Você tem que, né, virar de uma vez para poder descobrir. Isso é investimento financeiro, que Sim, nem é sempre o caro, casal tá né? pronto. Tem tudo isso. Ele tanto é caro financeiramente, como ele é caro emocionalmente, Muito, né? muito. Aí a gente começou essa trajetória de vamos então para aí tem todo um existem gradações, né? Tem antes de chegar na FIV, que é a fertilização in vitro, existem outras técnicas Outras mais técnicas. simples e mais possíveis de acontecer E você dependendo do passou por quadro. elas Passei. primeiro. Tem um que chama coito programado, que é horrível, que é você toma um indutor de ovulação e programa a hora de namorar, para poder ter mais chances de dar certo. A gente passa por esse. Tem a inseminação, as Aí pessoas é complicado, porque confundem. você já tem todo um estresse ali de que quer Tem que ser tentar. agora. Ai, tem que levar no bom humor, né? É agora, ó, hora Por marcada, isso que vamos lá. eu sempre falo que o meu esposo é o parceiro de vida mesmo, porque topou tudo isso assim com muito amor, né? Com muita dedicação. Então, eu queria até entender com você. Homens e mulheres reagem diferente a esse diagnóstico, né?
Como é que foi, assim? O que você percebeu? A forma com que você reagiu e a forma com que o Cláudio reagiu? Eu sempre reagia com culpa, porque mulher tem isso, né? Mãe tem isso, né? Mulher também. De forma geral, eu demorei demais para começar a tentar. Eu não mereço. Entre todo um processo É. aí E aí a gente de entra aqui na questão vitimismo e de tudo. crenças, né? Sim. Crença do desmerecimento, crenças de culpa, julgamento, a autocrítica, ela vem muito forte, né? E eu O não falo que merecer, assim, era fortíssimo, então eu não mereço, entendeu? o que me fala mais dessa crença do não merecimento? Como é que ela foi para você? Eu acho que aí entra numa questão pessoal, de emocional mesmo. Aí eu Uhum, fui para terapia, tentar resolver tudo isso. Ajudou muito, acho que eu indico para quem estiver nesse processo de buscar alguma coisa algum acompanhamento profissional, porque é doloroso. uhum. De entender, E porque essa rede de apoio, ela é importante, né, muito, Carla? muito, muito. É. Tanto familiar, do esposo, de amigos, quanto profissional mesmo, sabe? A Ah, depender do momento que você tiver, é necessário sim ter um. sim, Não é que é né? necessário, ajuda muito, né? Uhum. Porque senão fica parecendo que precisa. Tem pessoas que conseguem lidar muito bem. Essa questão da gente se culpar, assim, eu tive duas gestações, né? Elas ocorreram naturalmente. Quando eu falei que era engravidar, deu tudo Ai, que certo, bom. graças a Deus. Mas eu tive uma questão com o aleitamento materno, né? Aí já falando um pouquinho dessa questão da culpa que você está compartilhando aqui. Eu não conseguia amamentar, porque toda dificuldade, assim, eu também achava que era uma coisa natural. Nossa, o menino vai nascer, vai pôr no peito, tá tudo beleza, né? E não foi isso que aconteceu. Assim, acho que com menos de 30 dias da Maria Luísa, eu fui na pediatra e falei, não, não vou amamentar, não consigo, tava com o peito todo machucado, tudo. E eu chorava, eu lembro que eu chorava, assim, numa culpa, né? Poxa, aí você escuta, a gente escuta tanta coisa, né? E eu escutava, inclusive, as pessoas falando assim, não, porque seu filho, nossa, vai crescer distante de você, porque o vínculo da mãe, com o filho acontece na amamentação. Aí eu já chorava, meu Deus, será que meu filho vai crescer e não vai gostar de mim? Aí a culpa é minha. Então a gente traz muito essa questão É, da culpa pra gente, né? sim, eu acho que é o tempo De, todo. de não conseguir, de que o problema é meu, E né? essa cultura da infertilidade ser da mulher, né? Ela é do casal também. Acho que isso é tão Então, importante. é outro tabu esse, né? Porque se Uhum. investe muito tempo na investigação da saúde da mulher, quando chega a procurar mesmo uma reprodução assistida, é que vai partir para investigar a saúde do homem, Exatamente, né? exatamente. É, E eu tem lembro que você até todo. me falou, né, que em alguns momentos lá em família as pessoas sempre Não, falavam: E aí, você já fez todos os você exames? tem isso, você fez exame? Quantos anos você tem? Nunca me perguntaram a idade do meu marido, nunca perguntaram se você fez exame. Então, porque Então. realmente o quadro está em cima da mulher, né? Uhum. E E aí, é quando o peso é maior, maior. né? E essa história das pessoas, assim, a gente sabe que as pessoas não fazem por mal, a gente sabe que os comentários não são com essa intenção, mas tem hora que bate de uma forma assim que dói, sabe? Então a Uhum. gente sempre lembrar que a gente nunca sabe o que que a pessoa tá passando, né? Na É hora o de fazer um momento, comentário, fazer uma né? cobrança, na hora de falar, nossa, mas É. só você que tem filho. Ou você não quer? Então, sabe? Esse tipo A de. gente ainda tem isso. É, Uma parte é o desejo da mulher, o desejo do casal, o desejo, né, uhum, de querer ter o filho. E tem uma pressão aí social, familiar também, sim. que. Mas fulano tem até hoje. Pressão social da idade, principalmente. Eu lembro quando eu fiz 40 anos, eu pensei assim, se eu não ficar grávida até 40, eu não vou conseguir. Eu tinha esse Então, uma limite, crença, uma né? crença enorme. Limitante. 40 anos é a idade. Eu lembro sempre que eu ficava atenta aos casos. Quando eu ficava sabendo de alguém, teve uma moça na minha cidade que ficou grávida com 44, falei, ufa, então dá pra ter até 44. Eu É. ficava assim, me Me cuidando pra falar, calma, cuidando não, e pode se ser que dê. Mas comparando, não, sim, mas né? eu nunca perdi a esperança de que daria certo. Isso é assim, Então. o tempo todo. Quando você começou a viver esse processo da infertilidade, que você ia nos lugares, via festinha de Nossa, aniversário, as mães com bebês, ou então mulheres grávidas, como assim você sentia? muito. Teve minha família é muito de reunir, teve um Natal que tinham 5 primas grávidas. 5 primas E grávidas, e você vivendo esse processo. naquele mês eu tinha feito uma implantação de embrião que não deu Que não certo. tinha dado Então, certo? nossa, então assim, doía muito na alma, mas assim, sabia que ia chegar, sabe? Então não Uhum, existia tá também. certo. Pois é, ia te perguntar, assim, se em algum momento você pensou em desistir? A gente nunca falou em desistir. Não, né? A gente sempre descansar. Assim, fazia Uhum, um tratamento, não deu certo. Falei, vamos descansar. Então a gente não falava mais no assunto, ficava meses sem nem falar sobre isso, depois procurava de novo. Então, é. sempre nessa
nessa busca, assim, mas sem a obrigação. Não era algo tão, você tem que fazer. Não era. Era uma busca do coração, da nossa vontade, do nosso desejo, mas não tinha desistência, a gente falou. Nunca Nunca falou, né? comentamos, né? Vamos desistir. Isso não. Você, Carla, me falou que você procurou o apoio, né, na terapia. A mulher, mas assim, às vezes tem uma amiga com quem a gente se conversa, né, desabafa. E no caso do seu marido, assim, ele também buscou uma rede de apoio? Você percebia nele essa necessidade dele também falar com alguém e ele Eu ficava percebi, caladinho? ele era mais calado, mais discreto, mas eu sei que ele se informava muito. Eu via sempre que ele tava Uhum. assim, não, eu conversei com fulano, conversei com a pessoa, eu vi tal coisa. Então ele se munia de informações para Sim. poder entender o que estava acontecendo, entender assim Uhum. quais as alternativas. Ele chegava a pesquisar médico também, assim como eu, outro lugar para a Sim. gente fazer tratamento. Então tinha todo Aham. esse processo. Você me falou até agora que você tinha passado por dois abortos Isso. Foram 2 de gravidez naturais. Aí a gente naturais. começou o processo Aham. de fertilização. Aí a gente começou, fez com o primeiro médico, nós chegamos a coletar. Aí tem todo um processo, você estimula a ovulação, colhe o óvulo, colhe o material do homem, faz a fertilização no laboratório e aí monitora durante 3 dias aquele embriãozinho desenvolver. Uhum. Acontece de não desenvolver, acontece de desenvolver, mas não ser favorável, e acontece se ele ficar legal. Ele ficando favorável, aí a agenda para você implantar. Então, nesse primeiro médico, a gente conseguiu 9 óvulos, 9 Certo. embriões. Então, a gente separou em 3 lotes. 3 mais 3 mais 3. Para não implantar 3, depois 3, depois 3. Uhum. Depende da idade, depende do médico, depende de várias coisas. Essa questão de colocar um embrião, dois, três. 2 ou 3, é. Ele optou por colocar 3 e a gente concordou na época. Nós colocamos 3. Aí tem aquela história: implanta, espera 10 dias pra fazer o exame, pra ver se deu Então, e certo. aí nesses 10 dias, como é? Meu Deus. Tentar não lembrar disso, mas assim, não tem nem o pé no chão direito, de tanto medo de, Aham, né? Ficava toda todo um receosa. cuidado, com cuidado de repouso, Sim, não assim. precisava de repouso, mas eu ficava toda cuidadosa. É. Aí eu não usava salto nos dias. Uhum. Andava devagar, pegava elevador em vez de escada, tinha todo um cuidado. Aí a gente Entendi. implantou os 3, 10 dias, faz exame, não deu positivo. Aí ele falou: olha, não deu certo, infelizmente, vamos esperar um outro ciclo. Aí outro Uhum. ciclo você tem que estar ok, seu útero tem que estar ok, endométrio, que é a camada lá tem que estar uma espessura X para poder implantar. Implantamos depois um tempo mais 3. Não deu Uhum. certo de novo. Oh, meu Aí Deus. espera mais um ciclo, vamos esperar. Aí entre um ciclo e outro eram 2 meses, 3 meses, 1 mês, não lembro mais como foi. Aí no terceiro ciclo implantou os últimos. Mas como implantou a primeira vez 3, falei, não, ainda tem mais 6, vai dar certo. Vai dar Aí certo, depois né? implantou, não, ainda tem mais 3, vai dar certo. Aí implantamos a terceira vez, 3 de novo, aí deu beta positivo. Uhum. Feliz da Feliz da vida. vida. Vamos lá marcar o primeiro ultrassom. E falou: olha, não tá muito. Eu lembro, eu fui sozinha esse dia, meu marido tava viajando. Ela falou: não tá muito desenvolvido, mas vamos fazer ultrassom daqui 3 dias. Aí nós voltamos, eu rezei, o Cláudio também, nós fomos no outro dia. Ele, nossa, desenvolveu muito. Já tá Uhum. ok. Ai, que ótimo. Daqui 3 dias de novo. Vamos de novo. Não, não tá desenvolvendo mais. Oh, Aí a meu gente perdeu Deus. mais um. Mais um. Aí, aqui já foi o terceiro. Terceira perda. A terceira E aí, perda. dessa vez, ele falou: nós não vamos fazer aspirar na clínica mais, vamos esperar sair naturalmente. Em casa mesmo. Aí ele falou: vida normal. Eu ia trabalhar e tudo, sabendo que tinha e que ia E sair, que a né? qualquer momento, Eu sei que isso para outras pessoas isso é normal, mas para mim foi muito difícil, assim. Não, Deus me Até aí livre. saiu no banho, foi muito assim, um momento muito meu e ele, assim, foi muito difícil. Muito Mas difícil, né? aí de novo, vamos esperar, vamos descansar. Aí a gente Uhum. descansou um tempo, viajando, passeando, tudo. Aí a gente procurou outra médica. A gente tinha essa esperança, vamos fazer com outra pessoa, que às vezes a gente fica mais Sim, esperando. é. Aham. Procuramos com outra Outra e a gente fez médica. novamente um ciclo. Aí a gente plantou 4 embriões de uma Ah, vez. deixa eu fazer só um recorte aqui, Carla. Hum. Nesse tempo você não estava dedicada única e exclusivamente à maternidade, a tentar a Hum, fertilização. Você trabalha, você leciona, né? Tem outras coisas. sim. E aí, conciliar tudo isso? Poxa, eu acabei de perder um bebê, acabei de sair da clínica e amanhã ou daqui uns dias, né? Dependendo aí do prazo de atestado, essas coisas, eu tenho que voltar a trabalhar, eu tenho que estar bem. Assim, como é que foi conciliar isso? Não é fácil. É assim, e é um misto, tipo assim, não é fácil, mas todo mundo passa por isso, sabe esse tipo de coisa que você Uhum, escuta? Ah, mas toda mulher já passa por isso. Ah, é muito comum mulher perder. Então, aí você fica
tá, mas tá doendo, é difícil. É, mas tá doendo, Aí né? você chega na empresa, não, aí você pega atestado, como você disse, aí você volta, você não sabe se você quer falar do assunto ou não. Sim, as pessoas querem perguntar, mas às vezes também tem certo receio, não vou Algumas são muito perguntar. acolhedoras, muito amorosas, que ajudam muito, outras nem tanto. Então tem todo esse processo, mas eu acho que isso Aham. tudo vai gerando um aprendizado, um crescimento, assim, que a gente precisa ter para poder ser mãe mesmo, sabe? Eu encarei tudo isso que eu vivi como um preparo, assim, eu Um precisava estar preparo, mais né? preparada para ser mãe. E aí, É. tudo isso. E passou. Quando você pergunta isso, eu fiquei me esforçando para lembrar, assim, parece que Aham. passa, Passou, sabe? né? Naquele momento ali dói, é Eu complicado, lembro que a mas primeira depois perda eu fiquei passa. 15 dias de testado. Aí eu fiquei em casa e chorava e tudo. A segunda já foram 5 dias. A terceira Uhum. não teve testado, porque ele saiu naturalmente. Então, assim, parece Sim. que se vai tendo uma evolução mesmo, sabe? Assim, É, e a gente vai ficando mais forte, né? é, Essa fortaleza aí da é. mulher é. É comum, pode ser, mas que é difícil, mas a gente aprende e Aham. vai Tá, e vivendo. aí decidiram em procurar um outro Uma profissional. outra médica, também aqui de Goiânia, e aí a gente fez procedimento parecido. E a gente implantou, então, foi esse Natal que eu te falei que tinha Aham, 5 esse primas primas grávidas, e eu grávidas. implantei 4 no início de dezembro. E eu fiz o teste dia 13, eu lembro, dia 3 de dezembro. E aí deu negativo. Nossa, eu lembro que eu chorei o domingo inteiro, foi no sábado e domingo. Chorei, chorei, Oh, meu chorei. Deus. E trabalhar na segunda. E ok. E no Natal as primas todas lá, barrigudinha, e eu, não, mas aí vamos descansar, vamos Aham. esperar um pouco. E eu acho interessante lembrar que nessa época eu comecei a frequentar um grupo de oração também. Sim, eu ia te perguntar. Em todo o tempo que você está falando Ah, aqui, vi uma mulher de fé, né? Que é. engraçado, assim, apesar da gente ter um certo convívio, assim, eu não imaginava, né? E eu fiquei tão feliz de saber que você é essa mulher de fé. Ai, Nossa, isso é só. muito importante, né? Eu Mas, descobri um e aí grupo você de descobriu esse grupo oração, de oração. que começou em Brasília, hoje tem em Goiânia, tem outras cidades do país, que chama Ventre Santo. Ventre Santo. Ventre Santo, ele é da Igreja Católica, que ele é estruturado para que a gente rogue e peça a Maria o ventre dela emprestado para poder gerar nossos filhos. Nossa, olha que poderoso. Pediu o ventre de Maria emprestado, né? E aí foi um ponto muito importante para mim, assim, de apoio, que a gente se vê num grupo, todo mundo passa por que você passa. Ali muito. Ai, É. até eu já tô ficando emocionada aqui. Muitas mulheres também, né? Muita gente tentando, muita gente perdendo, então é muito comum mesmo. É uma rede de apoio fantástica essa, né? Aí a gente se toca, eu comecei a perceber que eu não era só comigo, não é Sim, porque eu não merecia, é porque realmente acontece, né? E porque isso que é bonito saber que muitas mulheres não conseguem, muitas mulheres tentam e é isso, não então, sou só eu. e esse assunto, eu acho que ele poderia ser falado mais abertamente nas rodas de conversas, ele não é falado, né? Sempre quando a gente escuta, é assim, olha, eu tenho uma amiga que tá passando por esse problema, ai, tudo muito velado, né? A gente sai da roda ali para ir lá É. e falar e comentar, Porque passa aquela crise que eu te falei, a mulher nasceu para ser mãe, né, na cultura nossa e tudo. E aí, quando você não é, parece que você falhou e você isso, não conseguiu por quê? Porque você não tem habilidade, não tem competência, não tem isso, tem aquilo. Então, se você não tomar cuidado, você entra nesse entra viés, nesse sabe? viés mesmo, E aí né? pira mesmo. E aí, quando eu entrei nesse grupo, eu percebi, falei, gente, é muita gente que passa por isso e é comum. Então, vamos nos unir. Então, a gente se une. Isso. É como se fosse uma novena. A gente se reúne de 15 em 15 dias. A gente reza o terço, a gente reza umas pelas outras. No final, tem as rosas. Cada semana uma leva as rosas, a gente distribui entre nós. E eu sempre pegava duas. Ai, gente, olha só, já Sempre tinha um pegava duas. sinal aí, Sempre hein? pegava duas. Porque assim, eu sempre, desde novinha, eu falava que queria ser mãe de Mãe gêmeos. de gêmeos. Eu te Sempre, falei, sempre. né, que eu sou gêmea da minha Sim. irmã Verônica. Aham. Sempre achei bonito e quis, e minha avó foi mãe de gêmeo, eu achava que seria a neta que ia herdar isso, né? Uhum. E aí comecei, esse grupo me ajudou muito, né? Aí veio outra pandemia, a gente se reuniu Me fala uma coisa, onde online. esse grupo funciona pra gente deixar Aqui aqui em para as Goiânia, meninas? aí eu sempre esqueço o nome do bairro, esse é Eldorado. Eu posso deixar depois, se você colocar no, Depois me, no me passa que eu descritivo, vou né, deixar do no podcast. descritivo aqui, Uhum. porque isso é muito importante, Aqui a né? gente em Goiânia, a Lívia, que é a coordenadora, ela tem uma história lindíssima, eu já tenho dois filhos, Daniel É. e a Esther de Maria. E tem muitas Muitas mulheres histórias. lá desse Tem. A grupo gente, se eu não me engano, também, são mais de 20 mulheres já tiveram os nenês que em tiveram os 5 anos, mais bebês, ou menos. que pegaram o ventre de Maria Ela emprestado, empresta né? mesmo, gente. É, E por isso tem que eu sido falei que lindo. essa história aqui era uma história recheada de fé, de perseverança, né? Porque, poxa vida.
É isso mesmo. Eu acho que é o que sustenta a gente, né? Se a gente não tiver fé aí. Uhum. Eu falo, se você quer mesmo ser mãe, insista, busque ajuda, converse com as pessoas. Acho que é por aí ter a sua espiritualidade te ajuda muito. No meu caso, a minha religião, Você é não só católica? sou, mas Você é eu católica, você me visitei. falou que o Cláudio, ele é evangélico, Sim, ele é da né? Igreja Cristã Maranata, Uhum. mas eu frequentei outras igrejas. Quem me Sim, convidava, e, gente, o que eu. Se é verdade, você fez isso, fiz. Tudo que fosse para tudo falar que que... daria certo para ter filhos, eu fiz. Uhum. Fui em igrejas diferentes, religiões diferentes. E assim, o que mais bonito que eu vi em tudo isso é Deus da mesma forma. Sim, A Deus é amor, intenção, Deus né? é amor o tempo todo. E as pessoas se ajudam, as pessoas querem ajudar. Então, eu vi isso em qualquer lugar que eu fui, nas igrejas que eu frequentei, eu vi isso em todo lugar. Assim, É, muito né? bonito. Nossa, isso é muito bonito. Que bom. Que bom, Aí fico a gente feliz. E aí? continuou, Continuamos. continuamos, aí a gente respirava, ficava um tempo, continuava. Aí a gente conheceu a doutora Lorena Polinário, que é a minha musa, eu falo que como ela é encantadora. E ela pegou o nosso caso para ela. É, né? É essa sinergia e ela é Ela importante, é. né? E Esse assim, acolhimento, né? fez toda a diferença desde o primeiro dia. A Uhum. forma de tratar, a forma de falar, a forma de conduzir o processo. A gente estava já no pandemia, a pandemia já tinha começado. Ela tomando todos os cuidados, toma vacina, não toma vacina, super Uhum. acessível, me orientando em várias coisas, fez exames que outros médicos não tinham feito, até a gente chegar no momento de implantar o embrião. A gente tinha somente o embrião viável, né? Aí eu até falei, nossa, Um viável. eu queria tanto gêmeos. Ela falou, não, Carla, para você não é viável, é arriscado, você já tá com uma idade avançada. Eles falam gestação geriátrica. Gestação geriátrica. Já Ai. está uma idade avançada. E seria muito arriscado, porque toda gravidez gemelar é arriscada. Uhum. Então, vamos só Vamos com colocar só um. um. Depois, se for o caso, a gente faz tudo de novo, você consegue mais. Ok. É, você já vê que ela já teve todo um Não, cuidado ela é muito aí de cuidadosa. preservar, né, a sua É, saúde, a dos sim. Acho que é bebês. importante, não pode perder isso de vista, né? Sim, aham. Aí eu fui pra terapia de novo, desapegar dessa história de ter De gêmeos. gêmeos. Eu lembro que a psicóloga falava, olha, pra que você vai expor sua vida em risco? Se ela falou que não pode, eu falei, tá bom. Aí, Ah, outra coisa que eu lembro só rapidinho ah, que a gente conversou e você me falou que você profetizou. Quando a última vez que você perdeu o bebê, que você foi para a maternidade, você falou: "Agora eu só volto aqui para ter meus bebês". Já profetizou. Ó, tá vendo a fé dessa eu falei no mulher? plural, né? Ainda falou no plural, meus bebês, né? E eles nasceram, eu fiquei internada no mesmo quarto da mesma maternidade. Por coincidência, não foi porque eu escolhi aquele quarto, né? Foi o Aham. mesmo quarto que eu fiquei quando eu tirei a segunda perda. Aham. Mas enfim, aí a gente fez o tratamento, implantamos o embriãozinho, esperamos os 10 dias, só fazer o teste, deu positivo. Ai, aí a gente. Mas eu tinha aquela história, quando for espera a ultrassom, que tem que ouvir o batimento, né? Uhum. Um medo de novo, De novo, repetir, né? né? E agora? Esperamos, ela falou, não, vamos fazer o exame, então, sábado de manhã. A gente vai fazer sábado de manhã direitinho. Aí ela, fazendo o exame, ela, olha, temos duas notícias, uma boa e uma média. Falei, ai, eu já pensei, o Ai, meu coração Deus, não o tá coração não batendo. tá batendo. Ai, meu Deus. Ela falou, tá bem implantadinho, ou seja, implantadinho assim, você coloca o embrião, tem chance dele não afixar no útero e ir embora. E tem chance dele Uhum. fixar num lugar que não é legal e não vai dar certo. Sim. E tem chance ele fixar bacana e vai dar certo a gravidez. Ó, fixou legal, tá bem Uhum. implantado. E a média é que são dois. Dois? Como assim? Se Ela era falou, só um? aí ela falou, olha, é muito raro isso acontecer desse jeito. Gemelar já é, mas assim, dessa forma, né, depois de implantar e tudo, mas são dois. E aí a gente começou, eu falei, é o que eu mais queria na vida, né? Ai, que Foi lindo, lindo! foi um momento assim que eu não esqueço. E aí, desde então, é só É, cuidados. A gente esse é um teve todo. testemunho de fé, raridade, né? Deus é o Deus da raridade. Olha só. Ela ainda brincou, ó, eu fiz só para um, o segundo é É, com ele, não né? É, foi eu foi ele não. mesmo. Foi desse jeito. Mas aí foi assim, nossa história. E fiquei uma gravidez delicada, porque realmente é de risco. Eu tava com 46 anos na época, mas super Você teve os saudável. meninos com 46. Foi. Aí eu fiz Uhum. 47, eles são de abril, eu sou de junho. Então, Certo. rapidinho eu já fiz 47. 47. Uhum. Mas assim, foi uma gravidez realmente de risco por ser isso. Mas assim, Sim, eu ah. tava me sentindo muito bem.
Mas aí, como a lei à época determinava, enquanto a pandemia ainda ficar em casa, eu fiquei em Sim. trabalho remoto. No final da gestação, ela me colocou de atestado, eu fiquei quieto. Tudo que tinha que falar pra fazer, eu fazia. Eu era a mais obediente das gestantes, assim, Nossa, com e essa tudo. história de pandemia, assim, deu um medinho, meu Muito. Deus, não vou nem sair, não vou ficar aqui dentro do meu Nossa, quartinho, tinha muito. Eu saí quase pra nada, assim, sabe? né? E em janeiro, tava aqui de 6 meses, eu descobri que eu tava com Covid. Não sei como que esse Grávida de bichinho chegou seis pra mim. meses, em casa, e ainda E conseguiu foi pegar tão, Covid. de novo, foi tudo tão certinho, que Deus ajuda tudo nisso também, porque eu lembro que eu acordei com a garganta meio arranhando, aí meu marido, faz uma consulta online. Aí a médica falou, eu acordei sentindo domingo, aí eu fiz a consulta só na terça, que eu cismei, aí ela pediu o exame, eu fiz só na quarta, o exame só ficou pronto no sábado. Uhum. Aí no sábado eu descobri que era Covid, então eu já tinha uma Ai, meu semana de Deus. ciclo. Sim, já. Aí eu falei que eu parei, eu tava até com a Ju, minha amiga, aí eu falei, e agora? Aí eu falei com a médica, ela falou, não, agora já tá acabando. Agora já passou. Tá no final do ciclo do vírus já. E como eu tomei anticoagulante a gravidez toda, que é aquela Ah, injeção na sim, barriga, né, a aham. parina, isso seria o que você deveria fazer se não tomasse e eu descobrisse o Covid. Como você já tem, Já já tava toma a fazendo, já injeção toma, todo né? dia, então, e você tá bem? Então, Uhum. tá, já tá acabando o ciclo. Então, aí foi ótimo, porque naquela semana tinha um caso aqui em Goiânia de uma moça grávida Que que Covid tinha. morreu. Oh, meu E eu Deus. fiquei super. Pois é, ai, Eu que tinha muito medo. receio, sabe? Mas receio, mas cuidava, receio, mas Uhum. fazia oração, receio, entregava a Deus, para Maria e dá tudo certo. Ai, nossa, que história de fé linda. Obrigada. Eu tô emocionada. Aquele dia a gente conversou, mas hoje eu confesso que eu tô assim, me emocionando mais. Acho que a emoção aqui do primeiro episódio, a Tudo emoção de isso. estar vivendo os propósitos que a gente sonha, né? E Eu aí, acho com que uma é história isso. dessa, assim, de tamanha fé mesmo, de perseverança, né? Assim, como eu falei, tem sonho, tem dor, tem fé, né? E tem vitória. E aí, o dia da vitória chegou, Dia 11 de abril do ano passado, dia dois mil e 11 de vinte e abril. dois os meninos nasceram. Foi no susto, né? Porque eu imaginava que ainda ia mais uma semaninha. Porque a gente já sabe que Uhum. gemelar adianta um pouco. Sim, é. Então, isso foi de 36 semanas, porque eu senti muito dor de cabeça no domingo e aí a gente precisou fazer as pressas. Assim. Na segunda fiz o exame e já fez naquele dia. Então, Uhum. deu tempo da família chegar, deu tempo de muita coisa, mas deu tudo certo. Mas aí o Tomazinho, que é o Tobias e o Tomás. O Tomás acordou, nasceu um pouquinho mais comprometido, na hora não chorou, teve que fazer. Ah, sim. Aí teve todo um procedimento que aí ele foi para o berçário em vez de ir pro quarto comigo e de lá ele subiu para UTI. Ai, meu Deus, outra experiência. Aí eu Ai, complicada. tive alta com o Tobias e o Tomás ficou. Foi muito difícil. Aí eu lembro que a médica chegou e falou: você tá de alta? Eu falei: não, não quero alta, não. Eu Ela não falou: quero, você eu tá quero de alta? Eu falei: ficar. não, eu quero ficar. Não, você tem que ir para casa. Eu falei: tá bom. Uhum. Aí E vamos aí, para se casa, desdobrando entre o Tobias aqui em casa, o Tomás descobrindo tudo lá na isso novo, UTI, né? tudo novo, meu Deus. 2 vezes por dia na UTI e com o Tobias em casa. E eu lembro que eu só fui pegar o Tomás no colo, já tinha 3 dias de vida. Foi assim, chorei, né? De emoção, tudo. É. Porque a primeira noite eu passei só eu e o Tobias no quarto, porque eu lembro que eu falava pro Cláudio assim, ó, qualquer coisa, antes de nascer, falei, você vai ficar de olho nos meninos. Cuida deles. Cuida dos meninos, Comigo eu né? me viro. Deixa que eu me viro. E como aconteceu esse episódio durante o parto, que ele demorou um pouquinho, teve um sofrimento, o Cláudio ficou grudado mesmo. Aí ele Aham. subiu pro berçário, foi pro berçário. E eu fiquei no quarto. Como minha família não tinha chegado, que eles moram em Minas, eu fiquei Sim, sozinha. ficou Eu e o sozinha. Tobias. Oh, meu Deus. E Deus e E Deus Maria, e né? Maria. Aham. Aí eu já fiquei todo com ele. Eu lembro que eu tinha que levantar pra pegar ele, então doía. Ai, pois é, tá com aquele Aí eu catei corte ele e fiquei com ele no aqui. colo a noite toda. Eu falei, vai ficar comigo mais Oh, fácil. E meu aí a gente já Deus. criou ali nossa relação juntinha desde o início. E aí depois pra casa foram 18 dias de UTI, 18 dias de mas UTI. vitória, assim. Aí é outro processo. Lá a gente, é outro grupo que eu encontrei, que eu descobri, nós somos amigos até hoje. É. Já fui no aniversário de 1 ano, Dia das Crianças, Ah, que são as mães de UTI. as mães de UTI? No Natal, porque aí Cada é uma um ali vivendo o processo. seu processo, a sua dor, mas uma apoia a outra, O Tomás né? foi um caso mais leve na época. Tinha meninas Aham. lá que estavam há 2 meses na UTI com a Oh, criança, mamãe. 3 meses. Uhum.
casos mais sérios nasceram muito novinhos. E assim, Uhum. é um dia de cada vez. Todo dia a médica passa para dar o boletim assim: ah, hoje ganhou 30 gramas. Aí, Sim, ai, é uma hoje ganhou 8 comemoração, né? Uma gramas, hoje ganhou vitória. 10. Era assim, a gente estava em busca dos 2 quilos para ele poder ter alta. Sim. Aí quando chega nos 2 quilos, não, agora tem que treinar a mamar, porque então, mamava por sonda. Agora tem que mamar na chuquinha sozinho, no peito. Então tem todo um treinamento para poder ir embora. Mas aí deu tudo certo e com 18 dias a gente comemorou. Eu já saí de lá, comprei um balão com o nome deles. Aí nós tiramos foto, porque todo mundo queria ver, né, os meninos. Eu falei, não, enquanto eles estiverem juntos, eu não tiro Não vou foto tirar deles. foto. Eu tirar um no UTI, outro em casa. Aí Não. esperei chegar, e aí foi aí que nasce, aí que o processo né, desenrolou melhor em É. casa, Ah, e foi só alegria. aí foi vitória mesmo, que gracinha. Os meninos já estão com quanto tempo já? 1 ano e 1 mês. 1 ano e 1 mês já, né? É, Ai, que uma fofura, é gracinha, uma só alegria, fofura. nossa, dos meus pais, da minha sogra, dos meus irmãos do Cláudio, assim, uma alegria sem fim na nossa vida, né? Ai, que bom, fico tão feliz. Olha só, né? E eu tô muito, muito feliz, assim, de você compartilhar, porque é um desprendimento, né? Você vir aqui expor toda uma situação dolorosa que você passou, mas tenha certeza que quando você faz isso, você também tá levando essa possibilidade para que outras mulheres, né, que passam por isso, e que às vezes pensam em desistir, se inspirar na sua história, né? Poxa vida, Eu depois lembro até disso um dia eu te tudo. perguntei, por que eu, Lerô? Então, e eu fiquei assim, gente, é o meu propósito aqui de apoiar, de ajudar, de contribuir com o mundo de alguma forma, né? Eu pensei, bom, eu gosto muito de conversar com as amigas, vamos fazer um trabalho de inspirar pessoas. E aí, eu fiquei sabendo da sua história, assim, muito por alto, né? Assim, a Carla passou por um processo, mas coisa rapidinha nem nada. Eu pensei, nossa, e tem tantas mulheres que passam por isso, e aí também tem a É, questão da minha irmã lá, que eu sei que ela passa essa questão, né? Poxa, eu quero levar uma história de uma pessoa que passou e que venceu, né? Porque a gente tem as histórias aí de frustrações, de é, decepções, mas assim, de tudo, e o que fica para mim, assim, de tudo é que tem um aprendizado, tem um preparo, tem uma fortaleza que nasce desse processo, tem, não é? tem. E aí eu falei, então vai ser a Carla, ela vai compartilhar Obrigada, conosco e eu quero te agradecer. Eu estou muito imagina. feliz de você ter embarcado comigo aqui no meu propósito, né? Nesse Obrigada a projeto que é para você. inspirar Eu pensei pessoas. muito, eu pensei assim, mas se eu não falar, uma história é uma história comum, né? Mas pode se inspirar uma Sim, se a pessoa, gente inspirar uma né? pessoa, né? E assim, essa é uma área da nossa vida muito delicada, muito Uhum. feliz, a maternidade é maravilhoso, assim, eu sou realizada todo dia. É muito difícil para quem não consegue. Então, se eu conseguir inspirar alguém que fala, não, eu vou tentar mais um pouco, eu vou procurar um tratamento, ou vou. Hoje existem diferentes formas de Vou procurar esse grupo de conseguir oração, vou procurar rede oração, de apoio, rede de é muito apoio, importante, não cuidar do é? corpo. Então, hoje tem a acupuntura, que tem tratamentos para poder estimular a parte fina do corpo. Tem a alimentação com nutricionista que te ajuda também a promover mais a fertilidade. Dentro da reprodução assistida tem, como eu fiz, mas tem até óvulo doado, por exemplo, você já tem Doação de óvulo. tem pessoas que conseguem, né, ser mãe por meio de óvulo de uma outra pessoa, mas tem todo um cuidado, uma ética em cima disso, não é assim algo Uhum. solto. Então tem assim, se existe mesmo esse sonho, acho que não deixa de buscar, não, sabe? Não deixa, não desiste por não deu certo. Eu fiquei 9 anos, né? Tem gente que fica 15 anos, tem gente que fica 10, 20 anos. Então, assim, não desista se realmente fizer sentido para você. Para mim, Sim. eu sempre frustrava, chorava, sofria, mas eu falava, não, mas vai dar certo. Eu sempre Uhum. falo, não, mas os meus filhos virão, né? Então, assim, eu acho que a gente não perder isso, acreditar muito, eu acho que dá certo sim. Sim, ai, que lindo, eu tô muito feliz, muito feliz. Eu que Obrigada por tô, você ter aceito o obrigada. convite. Eu, Tô eu trouxe feliz uma demais. lembrancinha aqui para você, Ah, meu Deus, cheia das lembranças. para você levar. Nossa, que Tem uma lindo! xícarazinha aí com o nome do Tobias e do Ai, Tomás, que lindo, para a gente lembrar desse gente. momento. Fala para eles quando eles entenderem que a história, a sua história, da sua família, a história deles, tá inspirando o mundo. Tá Obrigada. bom? Fico feliz. E é isso, a gente vai ficar por aqui. Eu agradeço a participação de todos. Estou muito feliz de ter iniciado esse projeto. E tenho certeza que essa história vai tocar seu coração, vai inspirar você. Depois eu vou deixar aqui o endereço, os dados lá do grupo de oração Ventre Santo, não é isso? Isso. Isso é importante, tá bom? Então é isso. Um
Beijo na alma e até a próxima.